Estamos aqui ao lado do professor Hélio Vander Bastos com uma grande novidade, que é o lançamento da obra Memorial Político da Pandemia, editora Processo. Professor Hélio Vander Bastos, que prazer! O senhor pode falar um pouco desse lançamento e principalmente nesse período onde a gente tem aí tanta repercussão sobre aspectos da pandemia no cenário político, do julgamento do ex-presidente, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre o seu livro. Veja, Rossana, eu fico muito satisfeito de você estar aqui comigo, ter me procurado de novo para nós falarmos desse trabalho que a gente já vem falando de muito tempo. Eu comecei a produzi-lo efetivamente em 2019, 2020, né? E trouxe o trabalho até cerca de 2023. Ele é um trabalho concreto. Ele tem estudos que são específicos da pandemia, da, digamos assim, doença, né? Tem estudos médicos, né? E tem outros estudos semelhantes. Mas, efetivamente, a preocupação do livro foi fazer uma análise da conduta, né, política com relação ao enfrentamento dos fenômenos que evoluíram durante a pandemia, né, como o fenômeno da vacina, né, como o fenômeno do discurso do 7 de setembro, né, como a distribuição do orçamento secreto. Né. Eu acho que todos esses atos e tantos outros, como o grande volume de mortes, né, e todos os outros atos que vieram, eles tiveram efeitos políticos e foram se somando num conjunto de natureza política. O presidente procurou as mais diferentes formas para enfrentar a situação, mas, lamentavelmente, nesse caso, a única solução que existia era cobrir os problemas que advieram. Né? A teoria negacionista, a postura negacionista, ela acabou se transformando numa ideologia, digamos assim, do enfrentamento da pandemia, mas do enfrentamento negativo e não do enfrentamento positivo. Nesse sentido, claro que o presidente passou a ter dificuldades de naturezas políticas no Congresso, de naturezas partidárias, né? E evoluiu para situações muito difíceis, né, que obrigaram a ele ter uma conduta, digamos, muitas vezes excessiva na reta final do seu governo. Né? Isso, é claro, teve desdobramentos atrozes, né, mas que já foram enfrentados e agora estamos vivendo um novo momento, uma nova dinâmica da situação futura, que eu espero que tenha resultados positivos e a gente supere os momentos difíceis do passado. Professor, muito obrigada. Mais uma obra, por mais um olhar, né, diferenciado, tão importante do senhor, tão rico, ainda mais dentro desse cenário da pandemia. O professor, como cientista político, traz informações que são fidedignas, né? No momento que a gente tem aí tantas notícias e tanta propagação de inverdades, então ter uma obra segura é um momento realmente histórico que a gente precisa divulgar essa obra, quanto mais possível, tá? E aí eu queria saber do senhor, já tem à venda esse livro e para quando está o lançamento para todo mundo? O livro já está sendo distribuído pela Amazon. Eu estou articulando o lançamento, não sei se ainda no mês de outubro ou se nós teremos que fazer isso no mês de novembro. Né? Sei que temos que fazer. Né? Eu acho a obra mais importante da minha carreira. Né? Eu, em geral, não produzi trabalhos que tinham leitura política específica. Né? Os meus estudos foram todos estudos analíticos de direito ou de ciência política. Eu resolvi fazer agora uma leitura aplicada dos meus conhecimentos à evolução da questão da pandemia no Brasil. Né? Realmente foi uma epidemia grave, né, com efeitos colaterais profundos que nós estamos vivendo até hoje. Eu procurei também, no que se refere a esses efeitos atuais, enfrentá-los, né? Enfrentar com uma leitura clara, né? Mostrando que a legislação está superada,
mostrando que a cobrança de impostos sobre os prédios falidos estão superados, mas, na verdade, isso é um pequeno volume do texto total da obra. A obra tem 120 artigos e cerca de 100 artigos são tratados sobre a questão da pandemia e sobre os seus diferentes tratamentos políticos, que, na minha opinião, nem sempre deram certo, né? E que obrigaram o presidente, por esses tantos tratamentos que nem sempre deram certo, a ter evoluído para uma posição extensiva e rejeitada pela população como um todo. Vamos ver agora qual o efeito disso, né? O primeiro julgamento já foi realizado e agora nós vamos ver qual o efeito disso na continuidade da história do país. Espero que seja positiva e que tenha realmente algum efeito, né, bastante glorioso para a história brasileira, que o Brasil merece uma história clara, distinta, né, e não de confrontos internacionais com outros partidos ou com outras famílias, né? Mas espero que o livro tenha uma distribuição normal na sociedade e que alcance os resultados que eu programei. Perfeito, professor Hélio. Muito sucesso para a sua obra e muito obrigada mais uma vez pelo presente que o senhor está dando aí para a sociedade. Editora Processo, Memorial Político da Pandemia, professor Aurélio Vander Bastos, já disponível na Amazon, em breve lançamento nacional. Rosane, eu quero agradecer você, né, que já quando o livro estava em execução, você fez uma longa entrevista comigo e nós temos divulgado essa entrevista. Você tem feito um certo esforço para divulgar a entrevista, porque ela realmente, digamos, está mais próxima da elaboração, né, e traduz o livro com mais clareza, né? Agora nós já estamos com o livro concluído. E ficou bonito. Estamos com o livro concluído, o livro está muito bonito. Tá, né? bonito. A capa é do seu filho, né, do Vicenço. Ele teve a ideia de fazer essa capa e eu achei procedente, porque a capa ela é expressiva da pandemia, né? Ela é exatamente expressiva do que aconteceu. Uma coisa que não tinha contornos, mas que acabou tendo uma finalidade política desagradável. É um monumento, né? É um monumento. A pandemia é um monumento, né? Agora é difícil desmontar os monumentos. O livro é um esforço político, né? Um esforço político das reações dos governantes diante de uma doença muito grave. A reação dos políticos diante de uma epidemia. E, no fundo, ele é uma grande lição. Como que você deve se comportar diante das epidemias ou das grandes doenças, né? Sempre haja conforme a medicina, sempre haja conforme a ciência, né? Nunca haja politicamente, porque o efeito político pode ter desdobramentos que fogem do seu controle. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Valeu, Rosa. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, um abraço.